Olha, agora a gente fala de saúde. A gente tem a satisfação de conversar com a nutricionista Juliana Reis sobre imunidade, sobre festividades de final de ano, em relação à alimentação e também ingestão de bebida alcoólica. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença aqui no Ronda Geral, muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moab, eu que agradeço. Doutora, olha, a gente está vendo que desde o Natal coincidiu com o feriadão, algumas pessoas, eu diria até de maneira segura, se juntaram com o seu núcleo familiar, o seu núcleo de casa, passando esse período num determinado local, numa casa de praia de forma isolada, mas aí vai, comemoração de Natal, comemoração de Ano Novo também, aí toma o povo a comer e a beber. Em relação à imunidade e bebida alcoólica, qual a relação que a gente faz da preocupação que se tem que ter? Oi, Moab, as pessoas, com essa coisa da pandemia, as pessoas vêm tentando buscar essa tal imunidade. E esquece que isso é uma construção de uma vida, né? A gente não tem uma imunidade da noite para o dia. Então, ao longo do ano, é que a gente vai ter uma resposta no final do ano de você poder se esbaldar entre o Natal e o Ano Novo se você adquiriu, adotou uma alimentação saudável, atividade física, ingestão de água, durante o ano todo. Como esse ano foi atípico e a pandemia fez a gente ficar confinado dentro de casa, então essa rotina foi muito modificada. E juntou com o final do ano. Então, as pessoas que já vinham se alimentando de uma forma errada, as pessoas que já vinham bebendo de uma forma exagerada, juntou com as festividades de final de ano. Então, as pessoas querem, nesse finalzinho de ano, melhorar sua imunidade, mas tem que lembrar que a gente tem que fazer isso ao longo do ano inteiro. Então, evitar comidas gordurosas, excesso de bebida alcoólica, excesso de açúcar, excesso de sal. Na verdade, são os excessos, né? Que isso realmente que é prejudicial. Se você tem uma alimentação equilibrada, à base de frutas, de verduras, de integrais, de fibras, você ingere sua quantidade diária de água, você pode também ter esse privilégio na noite de Natal, na noite de Ano Novo, fazer uso de bebida alcoólica, né? Claro, sempre sem o exagero. Doutora, muita gente tem procurado, inclusive, sem indicação profissional, suplementação para o reforço da imunidade. O que é que a senhora diz a respeito, de que forma tem que ser feita? Uso, inclusive, de própolis e mel e própolis. Tem gente que é diabética e ainda não sabe. Passa a utilizar esse tipo de suplementação sem antes fazer exames que foram pedidos por um profissional da área médica, endocrinologista e tudo mais. O que é que a senhora fala a respeito disso? É um suplemento que hoje em dia é muito usado, que as pessoas têm usado assim de uma forma aleatória, é a vitamina D. A gente descobriu que a vitamina D é um hormônio que ajuda muito em relação à imunidade, mas você não vai adquirir essa imunidade, nem a vitamina D suficiente em curto período de tempo, né? Isso é uma coisa de um longo tempo. Então, as pessoas estão tomando superdosagens em função disso. Aí eu caio de novo naquilo que eu falei para você. Isso é uma alimentação saudável de vários e vários e vários meses, anos. Então, na nutrição normal do dia a dia, do consultório, eu já indico alimentos que ajudam na imunidade, ajudam no bem-estar, como a cúrcuma, como o gengibre, como o própolis, como a pimenta, como o chá verde. Agora, isso tem que saber o tipo de pessoa que também pode fazer uso desses alimentos naturais. Quanto à suplementação, a suplementação já fala por si só. Suplementar o quê? Algo que o nosso corpo necessita. Será que você tem necessidade disso? Você falou bem em relação ao mel. O mel é um açúcar saudável, mas saudável para quem? Um diabético não pode estar fazendo uso de mel. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, no que é saudável, o que você pode consumir, o que você precisa consumir. As pessoas estão meio que misturando tudo isso e fazendo uso de coisas aleatórias só porque escuta falar que determinado alimento é bom. Bom para quê? Bom para quem? A gente tem muito que fazer essas perguntas antes de sair por aí consumindo tudo que a gente escuta falar. Muito bem. Doutora, em relação à alimentação e que as pessoas passaram a utilizar muito, a gente viu a alta de preços também nesse produto, nessa época de pandemia, foi em relação ao ovo. O ovo tem propriedades de vitamina. Agora, o que é que a senhora diria em relação ao consumo do ovo na alimentação? Por conta desse período de reforço de imunidade, principalmente. Você falou com a pessoa certa para falar de ovo, Moab. Eu costumo dizer no consultório que ovo é vida.
O ovo é excelente. Se você puder fazer consumo de ovos diários como uma proteína, é uma proteína de alto valor biológico, rica em gorduras boas, em proteínas boas, ela é rica em colina, é cheia de vitamina. Então, assim, um alimento que eu prescrevo muito. Ele já foi muito crucificado em relação ao colesterol. Hoje já é provado que não existe essa coisa do ovo aumentar o colesterol. Você já tem uma produção endógena. As pessoas que têm colesterol alterado, elas têm uma produção endógena na maioria das vezes, tá? Poucas vezes são em função só apenas da alimentação. Não é um ovo que vai aumentar esse consumo. E sim hambúrgueres, frituras, batata frita, sorvetes industrializados, comidas industrializadas. Isso sim pode fazer o aumento do colesterol. Então, comer ovo, sim. Amanhecer o dia comendo ovos é maravilhoso. Você lanchar ovo é maravilhoso. Você ir dormir comendo uma raiz de baixo índice glicêmico com ovo. Eu sou fã do ovo. Agora, quanto à preparação do ovo também, não é, doutora? Temos aqui de costume, principalmente no Nordeste, aquele ovo frito com manteiga, aquele ovo na combinação com cuscuz ou com uma raiz com manteiga ou margarina. Aí é que tem que se ter o cuidado, não é? Isso, o que acompanha o ovo que tem que ter cuidado. E o preparo também é muito importante. O mercado hoje em dia possui vários tipos de panelas que você pode fritar o ovo sem fazer uso de nenhum tipo de manteiga ou margarina. Margarina não existe, margarina não é alimento, né? Então vamos falar de azeite e de manteiga, né? Que são gorduras que são relativamente saudáveis. O azeite sempre e a manteiga depende muito também da forma como você vai usar ela para fazer o ovo. Agora, se untar, você passar numa frigideira, só pincelar e fazer um ovo frito lá, não vai ter nenhum tipo de problema. Quer acompanhar o ovo com cuscuz? Tudo bem, bota o ovo, tem uma proteína, tem a gordura, vai diminuir o índice glicêmico daquele cuscuz, vai demorar mais para ele ser liberado como açúcar. Então, se você quer fazer o uso de uma coisa que não seria tão boa para você, pelo menos procure o acompanhamento ser uma coisa saudável, que não pode juntar uma coisa que não é tão boa com outra coisa que é pior ainda e tornar isso um hábito. Em relação, doutora, à utilização do ômega 3, ainda voltando para a suplementação, o que é que a senhora diz? Muita gente que passou a adotar diariamente o uso do ômega 3, de cápsulas de ômega 3. Se a pessoa não tem uma alimentação à base de peixes gordurosos, se a pessoa não tem acesso a comer sardinha, não tem acesso a comer atum, não tem acesso a comer salmão, não tem como consumir oleaginosas, no chia, linhaça, determinados tipos de alimentos que vão ter o ômega 3, aí sim vem a coisa da suplementação. Suplementar algo que a gente não consegue através da alimentação. Nos artigos não mostram uma quantidade ideal certa de ômegas que a gente tem que consumir. Então, a coisa fica muito aleatória, o quanto consumir de ômega. Então, você tem uma alimentação equilibrada, com alimentos ricos em ômega 3, sempre equilíbrio. Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. E, se você não faz uso, aí eu sou a favor, sim, de você fazer utilização do ômega 3. Doutor, agora me ajude numa coisa aqui. Surgiu uma dúvida bem interessante, a gente tem uma interação com o telespectador ao longo do programa. O telespectador manda fotos para a gente e ainda há pouco recebemos aqui a foto de uma telespectadora de Vitória de Santo Antão, a dona Morena Flor, que estava no quintal de casa, embaixo de um pé de manga. Pé de manga carregado, agora só que a manga verde. E aqui no nosso estado, tem muita gente que tem o costume, desde a época dos nossos avós, de se comer manga verde com sal. E tem um amigo nosso aqui, da nossa produção, que ficou doido quando viu aquela manga verde. Doutora, isso é saudável ou é arriscado? Não, não é arriscado, né? Existem muitos mitos. Você deve ter escutado falar também que você tomar leite com manga, também você vai morrer. A manga verde, a manga é um alimento altamente nutritivo, rico em fibras, agora tem um índice glicêmico alto, ela é uma fruta que tem um teor de frutose alto, então as pessoas que contêm diabetes, as pessoas têm que ter um cuidado em relação a isso, as pessoas que estão visando baixar a gordura corporal, têm que ter um cuidado em relação a isso, porque são alimentos que vão estimular um hormônio chamado insulina. Se a manga está verde, então ela não vai dar esse aumento dessa glicose, nem aumento dessa insulina, pelo fato dela não estar completamente madura, ela está numa forma verde. Mesma coisa serve para a banana comprida e a maioria das frutas. Então, se você gosta, agora colocar o sal não seria uma coisa interessante, né? Se é uma coisa que você gosta muito e você não é hipertensa, você já dosa a sua quantidade de sal diária do seu dia, também não seria tão prejudicial. Mas a gente está adicionando sal nas coisas, numa quantidade em excesso, também não é uma coisa boa.
Mas a manga verde, sim, é uma coisa boa, não terá esse problema, não vai fazer mal de jeito nenhum. Então, atenção, Marcílio Júnior. Alô, alô. Evite o excesso, viu? É. Mas a manga verde com cuidado. Preste atenção no que disse a doutora Juliana Reis aqui. Sem sal, Marcílio. Tá vendo aí, Marcílio? Sem sal. Doutora Juliana, muito obrigado pela colaboração. Muito obrigado pelos esclarecimentos aos telespectadores. Saúde e boa passagem de ano para a senhora e família. Para você e para todos que estão nos assistindo. Muito bem. Conversamos com Juliana Reis, nutricionista.